Oi, meu nome é Fernanda Provinciato, sou da Casa Estúdio Fê Provinciato. E hoje a nossa aula por aqui é um pouco diferente. Esse vídeo você acessou pelo QR Code que eu coloquei lá na apostila 1. Então eu espero que você aproveite bem o momento de aprendizado e que este vídeo possa ajudar você a fazer a obra de arte que está lá na apostila, tá bom? Então é isso, bora lá ver na prática. Bom, a primeira coisa que vamos fazer é o passo 1, a proporção. Então eu vou usar a linha do horizonte como base. E aí eu percebo que tem 4 partes iguais, tá vendo? E agora é o que eu vou fazer lá no meu papel. Então eu vou primeiro colocar uma fita assim para delimitar. E aí eu vou dividir em 4 partes iguais, tá vendo? Ó, 3 dedos, 3 dedos e 3 dedos. Então essa é a linha do horizonte, porque é ela que foi o meu ponto de partida para encontrar as proporções. Vou dividir ao meio na vertical, isso ajuda também a gente encontrar as coisas, os elementos do desenho. E aí eu percebo que o banquinho, ele não tá centralizado, né? E medindo aqui eu consigo perceber que tem 3 partes e meia, mais ou menos. E o banquinho tá aí, 1/3 para a direita e 2/3 para a esquerda da linha do meio, certo? Ele também é o nosso ponto de partida para encontrar a proporção para as laterais, que a gente encontrou a proporção para a vertical, né? E agora as proporções na horizontal. Isso é muito importante numa paisagem, certo? Agora a gente esboçou já o banquinho, agora vamos esboçar o tronco da árvore. Nós não vamos esboçar a parte das folhagens, isso vai ficar por conta da aquarela. Faz então mais ou menos aqui o tronco, os galhos, os principais, os pequenininhos não, só os galhos principais. É só isso que nós vamos fazer nesse desenho. Então a gente fez a proporção 2, a gente fez o esboço, agora a gente vai fazer o 3, que é desenhar. Então eu vou definir melhor os elementos, que são poucos, mas a gente vai definir melhor um pouquinho aqui, principalmente o banco, e melhorar um pouquinho esse tronco. Só isso. O que a gente vai fazer agora? O 4, que é a faxina. Então, nós vamos apagar as linhas que a gente não quer que apareça. Pronto, a gente está pronto para começar a arte final, que é aquarelar. Primeira coisa que eu sempre falo é a organização do espaço. Tudo pertinho, água, aquarela, toalha. E agora a gente vai umedecer o papel. Pessoal, existe uma grande diferença entre umedecer e deixar bem molhado, bem aguado. Então tá lá na parte do top 10 da aquarela a diquinha 5. E agora a gente vai acrescentar a cor. Eu vou fazer um céu aqui bem suave, então eu deixei o azul mais claro e também mais aguado. Chegando aqui no final, eu quero que dê a impressão lá das montanhas, a parte do térrea, não do céu. Então, olha só que legal que eu vou fazer. Vou pegar uma cor aqui mais escura e vou colocar enquanto tá úmido, porque eles vão se misturar e essa é a minha intenção. Isso vai dar a ideia daquele horizonte que tá bem distante, bem longe dos olhos. Agora, tô demarcando um pouquinho a área que seria da água. Então, eu coloquei um outro tom. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos secar o pincel, certo? Para tirar as nuvens e fazer a parte do lifting, que a gente aprendeu lá na dica 3, no top 10 das aquarelas. Então, eu vou tirando para preservar, para voltar a área branca do papel. Vou puxar um pouquinho mais perto aqui, apesar de, como o meu céu tá bem clarinho, também eu posso tirar com o papel, certo? Agora nós vamos para a parte do chão. Nós vamos usar aqui pincel com tinta, mas ele tá seco, para eu conseguir fazer a parte do bônus 2 que eu coloquei para vocês lá
nas técnicas de aquarela. A gente vai fazer isso em alguns lugares para preservar o branco do papel, porque eu quero que dê a ideia de iluminação. É como se nessas áreas o sol estivesse chegando com mais intensidade. Aqui eu já tenho um pouquinho mais de tinta, mas eu estou usando a ponta do pincel sem tocar em todas as partes, como está lá na dica 8, que é o branco do papel. Bom, a gente vai fazer agora as folhagens. Eu tô usando o pincel mais aguado, com as tintas, com as cores que eu quero, né? E eu vou dando umas batidas, assim, formando umas áreas de folhagem. Quanto mais irregular eu conseguir fazer, mais bonito fica. E aí eu vou misturar cores também, para dar ideia de áreas mais sombreadas, áreas mais iluminadas. E é uma folhagem que tá num outono ou numa primavera florida. Então eu tô misturando aqui um pouco de verde com as cores que eu propus para essa imagem. É importante você deixar umas áreas em branco, porque a gente vai ver não é uma árvore que tem uma copa super cheia de folha, então a gente vê através dela. Agora a gente vai pintar o tronco, e o tronco você faz de propósito, assim, pinta ele de maneira não homogênea, porque o tronco não é homogêneo, né? Nenhuma árvore tem um tronco bem homogêneo. E também mistura tons mais claros, tons mais escuros. Isso dá um efeito muito legal. Como ela está em primeiro plano, ela pode ter mais pigmento, porque ela está sendo vista de mais perto. Nós vamos falar um pouquinho disso na apostila 2, que é o assunto perspectiva. Aí, no meio dessas folhagens que eu criei, eu vou criando alguns galinhos pequenininhos, assim, para dar a ideia, né, daquela percepção de que a copa não é tão fechada. Preenchendo com alguns galinhos, uns vãozinhos que eu vou encontrando, imaginando aí um caminho para esses galhos até chegar no tronco. Vou deixando alguns lugares mais suaves, mais com menos pigmento e mais água. Agora nós vamos fazer aqui o banquinho. Estou usando um pincel bem molhado e com bastante pigmento, porém ele é pequeno, fininho, então acontece que não fica fica mais definido por ele ser fininho, né? O pigmento não se espalha e também já secou a parte aqui do fundo, porque agora eu não quero que se espalhe tanto, eu quero que fique mais esqueci a palavra quero que fique mais definido. Agora aqui a gente vai fazer com o pincel seco a técnica lá do bônus, o bônus 2 de novo aparecendo, porque é uma sombra que o banco tá criando, então eu quero que escureça, mas não totalmente. Por que não totalmente? Porque a gente tá embaixo de uma árvore aqui também, né? A gente não tem uma sombra, um objeto que impede totalmente a entrada da luz, então a gente faz essas irregularidades para dar essa ideia. Faz um efeito bem legal a pintura, parece que são as sombras das próprias folhas mesmo. E você vai percebendo onde você põe um pouquinho mais, vai observando. Pronto, acabou. Vamos tirar a fita. E agora para o último passo da arte final, que é o assinar.
não se esqueçam que você precisa assinar todas as obras que você faz. E é isso. Espero que tenham gostado. E aí, gostaram da obra de arte? Gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Se você é meu aluno aqui da Casa Estúdio, então você pode me mostrar ao vivo, obviamente. Mas se você não é meu aluno aqui presencial e pegou esse link, pegou esse vídeo, pegou esse QR Code, dá pra mim lá nas minhas redes sociais, @feprovinciato ou @Casa Estúdio FP, tá bom? Eu quero muito ver o resultado do seu trabalho. Tchau!